hoje eu vou falar alguma coisa sobre não acreditei nos espíritos. Tá? Esse é o tema que eu escolhi. O Leandro me dá essa liberdade para escolher um tema, então eu escolhi esse tema, porque por causa eu abri meu computador e estava lá no site espírita, e se eu gostei, eu falei, acho que vale a pena. Tá? Então eu vou tentar passar alguma coisa para vocês. Primeiro que eu entendi, eu vou passar. Eu tenho alguns recadinhos aqui. Primeiro, tem alguém que está vindo pela primeira vez na casa? Não, né? Da amiga Claudinha, mas ela não falou nada. Mas ela é meu guarda-costas, então ela não vai. Então, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, tá? Da espiritualidade e luz, que Jesus está para cada um de vocês e que vocês encontrem o que vocês vieram buscar. Pode estar certo que merecem o recebe, tá? E acreditem que o tratamento espiritual já começa lá na nossa casa, quando a gente começa a encontrar preciso subir lá na casa do caminho, tá? Então os espíritos eles já estão te abraçando e te preparando para esse tratamento. E quando a gente adentra a casa, ela já foi preparada pela espiritualidade iluminada, pela espiritualidade de luz, pelos mentores da casa, tá? Para receber a cada um de vocês e poder atender dentro do merecimento de cada um o que vocês vieram buscar. Certo? Então, os recadinhos são aqueles de sempre. 10 mil reais de cada um. Então, suspende os 10 mil reais. Dízimo que tal? Não? Vou deixar. 10% de tal. Bom, a casa ela tem o seu trabalho semanal. De segunda-feira ela tem um trabalho de triagem. Acho que você já tem essa informação. Das 7h30 às 8h30. Tá? Terça-feira é trabalho interno. Quarta-feira é tratamento e palestras. Cada quarta-feira vem alguém trazendo um tema muito interessante para que possamos sair daqui mais instruídos do que quando chegamos. Mas fortalecidos, com certeza. Né? Uma vez por mês vem algum representante da USE para trazer um pouco de conhecimento também. Tá? A casa ela tem necessidade de doação de garrafas de água de 1,5 litro, porque os assistentes da casa recebem essa água para que ela se torne fluidificada, se torne um remédio necessário para a finalidade que ele busca. Se alguém puder doar, por favor. Também não podemos esquecer que os assistidos da casa, eles quase sempre recebem um vidrinho conta-gotas, que vai com uma água também fluidificada, preparada pela espiritualidade, e esses frasquinhos são um pouquinho caros. Então a casa não pede, por gentileza, se possível, quem tiver esses vidrinhos em casa, que tragam de volta, aqueles que foram dados pela casa. Tá? Eles serão lavados, esterilizados e reutilizados. Isso seria um caso. Certo? E também, no dia 9 de abril, agora nós teremos a presença do Estevão Camolese. Acredito que todos vocês conhecem. Quem conhece sabe que vale a pena, é um banho de conhecimento, é um banho de amor, é um banho de sabedoria. E para quem não conhece, venham conhecer, que não voltarão para casa reprimidos. Certo? Eu acho que nós estávamos com a quinta praticamente suspensa por falta de quórum, né? Nós vamos retomar amanhã, então fica o convite, quem quiser, né? Terça-feira? Quinta-feira? Tem mais dois irmãos que vêm. Seria o que? A quinta-feira? Quinta não. Amanhã nós vamos discutir se a gente vai fazer quinta não, como nós vamos conduzir o trabalho, todas as discussões nós vamos fazer amanhã. Então quem quiser vir vai ser muito bem recebido. Fica aí o convite para vocês que compareçam, como fazer, vamos dar uma forcinha, né? Porque é com essa força que nós conseguimos avançar, né? E é bom que a quinta-feira volte, porque há uns tempos atrás nós tínhamos, né? Que foi o trabalho de quinta-feira, né? Que era estudo do Evangelho, né? A gente vai conseguindo, dando continuidade. Isso. É muito importante. E não basta só ler, a gente tem que
tentar compreender o que está escrito ali, e o mais importante, entender como usá-lo na vida prática. Senão não adianta nada. Né? Não adianta você conhecer um remédio que cura uma determinada moléstia. Você só tomar o remédio para curar a moléstia. Você já sabe qual é o remédio, agora toma. Então, o nosso conhecimento serve para isso. Né? Bom, então vamos lá. Alguém quer fazer aí a prece inicial, a abertura? Som, por favor. Todos um pouco. Tá bom, eu vou dar o ar da minha gravação. Então vamos fechando os nossos olhos. Vamos elevando nosso pensamento ao Pai Criador e espiritualidade iluminada. Vamos abraçando o nosso mentor individual, aquele que nós chamamos Anjo da Guarda. Vamos agradecendo a Ele por todo o amparo que Ele nos proporciona, por todo o mal que Ele afastou dos nossos caminhos e por todo o bem proporcionado. Vamos dizer a Ele do fundo do nosso coração: meu amigo, seja comigo hoje e sempre na minha longa jornada, ainda que eu venha a ser tudo, não atendendo às suas inspirações, às suas intuições. Não me abandone muito. Vamos subindo mais e vamos pedindo as equipes de higienização e segurança de nossa casa. Ordendo a Ele que vivamente nesta casa, neste momento, e vamos mentalizando a nossa casa, ordendo a eles que passem também por lá, com suas tochas eletromagnéticas sofridas, passando por todos os cômodos, paredes, tetos, pisos, móveis, utensílios, roupas, e daí retirando tudo aquilo que não for permitido por Deus. Retirando placas e armas, formas de pensamento negativo, tudo aquilo que vem atrapalhar a nossa evolução, a nossa jornada. Que sejam punidas todas essas energias negativas e que sejam elevadas às colônias de transformação. E que ali elas sejam trabalhadas e transformadas em amor, luz e paz. E que depois sejam distribuídas nos sinais das coisas. Vamos subindo ainda mais e vamos pedindo a Ricardo que ele possa dispor um cruzado para cada porta e cada janela desta casa. Bendiga a nossa casa, aumentando ainda mais a segurança. Principalmente da porta de acesso, portão, durante tantas pessoas. Que ele possa dispor de seus soldados para nos defender de males externos. Vamos subindo um pouquinho mais e vamos chegando a todas as fraternidades, todos os emissários em que Jesus predispôs em nosso caminho. Que eles possam nos trazer esclarecimento, luz, para que possamos trilhar a nossa jornada. Em especial, vamos agradecendo ao Dr. Celso, esse mentor da casa Caminho da Verdade. Que ele possa sempre estar nos inspirando amor, luz, paz, compreensão, conhecimento, coragem. Vamos chegando até Maria de Magdala, essa maior referência de reforma íntima. Ela e seus apóstolos. Eles possam nos inspirar todas as forças necessárias para a nossa evolução de que tanto necessitamos, para a nossa reforma de que tanto precisamos. Subindo um pouquinho mais, vamos chegando a Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, aquela que nós chamamos de Nossa Senhora. Vamos dizer a ela, mãe, envolva-me no teu manto de amor, de luz e de paz. Intercedei por mim, pelos meus entes, pelos meus amigos, pelos meus parentes, até mesmo por meus inimigos, junto à espiritualidade de luz e junto ao Mestre Jesus. Chegando a Jesus, nosso Mestre, a nossa referência, caminho, verdade, vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Obrigado, Senhor, por este legado maravilhoso que vieste nos trazer.
e nós vamos a nossa infância espiritual, engatinhando a colocar todo esse conhecimento e amparados por Jesus com seu amor incondicional, como chegando ao nosso Pai Criador, nosso Pai Celestial. Ele que tem infinito amor, infinita bondade, conhece as nossas necessidades profundas. E vamos dizer, Pai, muito obrigado pela oportunidade que me deste de estar aqui, agora encarnado, fortaleza. Pois assim, Pai, a Ti eu vou dizer, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Agora, irmão, chegamos ao Pai do Céu, vamos falar alguma coisa. Bom, pessoal, como ler aqui é uma liberdade de poder escolher, lógico, e eu fazendo essa pesquisa, acabei encontrando esse assunto. Eu achei que ele é oportuno. Sempre foi, é, com certeza sempre será. Tá? Não acrediteis em todos os espíritos. Tá? Então, se nós formos buscar conhecimentos, quero dizer, essa frase, nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, no item 6 e 7. Tá? Então, lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos: os Espíritos podem influir em nossos pensamentos e ações? E a resposta dada foi: a esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Então veja que os Espíritos eles já veio nos trazer essa alerta do porquê nós precisamos entender o que Jesus quis dizer: orai e vigiai. Quando nós estamos em vigília, quando nós estamos atentos, quando nós estamos em alerta, nós vamos tirar dos nossos caminhos um monte de coisa em que nada nos auxilia, em que nada nos ajuda. Né? Então, assim, podemos estudar e colher informações do porquê nós não devemos acreditar em todos os espíritos. E aí, lá no item 6, do Evangelho do Espiritismo, no capítulo 21, está lá: não acrediteis em todos os espíritos, mas provai que são espíritos Deus, porque muitos falsos profetas se levantam no mundo. A palavra é de João, na epístola 1 do capítulo 4, versículo 1. E se nós formos lá na Bíblia, no Evangelho segundo o Espiritismo, buscar João, na sua primeira epístola, nós vamos ver que essas palavras estão lá. E daí um dos maiores motivos porque Jesus nos disse: orai e vigiai. Né? Então, disse Jesus: por que dormes? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E Lucas é que diz isso no seu Evangelho, no capítulo 22, versículo 46. Né? Nós conhecemos aquela velha frase que diz: cabeça vazia, salão do diabo. Então, se nós nos ocuparmos de bons pensamentos, de bons afazeres, com certeza, nós vamos tirar um monte de pedras e arestas dos nossos caminhos. Manter-nos despertos e sintonia elevada permite estarmos atentos e bem inspirados a todas as oportunidades de fazer o bem ao nosso semelhante e, por decorrência, a nós próprios. Dessa forma,
nós nos identificaremos com os espíritos elevados, evitando assim a nos sintonizar com espíritos baixos, atrasados, vingativos, fascinadores, perturbadores, etc, etc, etc. Porque nós temos muitos irmãos nossos, encarnados e desencarnados, que cada um está no seu grau de evolução. E se nós não estivermos abertos, se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos em vigília e orando, como disse Jesus, nós acabamos entrando em sintonia deles. Ao passo que se nós estivermos em elevação, nós estaremos em contato com nossos melhores amigos, nossos amigos de luz. Certo? E é por isso que Jesus nos faz um convite através das passagens do Evangelho, para que não cairamos nas quedas morais e espirituais, entrando assim em sintonia com os espíritos baixos. Né? Então, volto a falar, na medida em que a gente estiver esperto, alerta, desperto, então a gente vai evitar de entrar em sintonia com aqueles que, com certeza, não querem o melhor para nós. Certo? E aí, o vaso escolhido de Jesus, Paulo de Tarso, nos alerta através da primeira epístola aos Coríntios, no seu capítulo 10, versículo 23. Ao dizer, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Então a gente tem que tomar justamente cuidado com isso. Porque senão a gente acaba aceitando aquilo que é um maravilhoso, que de maravilhoso nada tem. Lá atrás tem outras intenções. E daí, mais uma vez, o porquê a gente tem que abraçar com muita força o nosso anjo guardião, o nosso bom mentor, naquela espiritualidade iluminada, para que esses outros não venham nos intuir, nos carregar, nos afastar do caminho. Então, assim, se estivermos em alerta, ou seja, em vigília, não mergulharemos em águas turvas, com um fio lodoso. Né? Ou seja, nós não vamos nos deixar levar pelas péssimas influências, pelas péssimas inspirações que nós estaremos recebendo desses espíritos menos evoluídos. Então, isso quer dizer que são as nossas zonas de matéria mental inferior. Se a gente deixar assim, nós vamos abrir a guarda da nossa mente material e deixando que esse tempo nos influencie. Então, nós é que precisamos estar atentos. Ninguém está atento por ninguém, por si próprio. Né? Se não abrirmos o espaço para que os espíritos baixos, vingativos, fascinadores, perturbadores, enganadores, hipócritas, etc, 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 não nos arrastarão desse plano. Então, se a gente estiver fechado para eles, aberto para a espiritualidade iluminada, com boa vibração, com bons pensamentos, eles vão falar, que graças a esse carinho, não abre espaçozinho, deixa ele embora. E acaba tendo um espírito de você que não consegue se influenciar, se levar para o caminho que no item 7 do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele já refere-se aos fenômenos espíritas, longe de confirmar os falsos cristos e os falsos profetas, como as pessoas gostam de dizer. Tem muitas pessoas que, às vezes, têm uma guarda aberta, vem aquele espírito fascinador e começa a incluir no ouvido dele. Eu sou um espírito iluminado, eu sou muito bom. Eu sou tão bom que eu faço isso, eu faço aquilo, e ele acaba se embromando nesse papo furado dele e tirando você do caminho, levando para o caminho dele. Então, aqui no Evangelho do Espiritismo, no capítulo 21, item 7, ele nos deixa bem claro que nós somos alertados para tomar cuidado com os falsos cristos e os falsos profetas. E aí a gente pensa que o profeta é só aquela pessoa encarnada.
aquela pessoa que te prevenir alguma coisa, aquela pessoa que venha trazer alguma coisa, né, falar coisas bonitas do Evangelho, mas essa vida não é. Nós temos aí milhares de irmãos desencarnados que estão revoltosos, que são nervosos, que são negativos, que não estão preparados. Nem sempre que a gente um espírito se quer mal, mas ele não tem um preparo, e ele acaba despreparado, tentando preparar outro despreparado. Sério, dirigido, sério. Jesus é Evangelho. O Espiritismo ele deixa bem claro: não solicitei milagres e nem prodígios ao Espiritismo, porque ele declara formalmente que não produz. A doutrina kardeciana, a doutrina dos Espíritos, a doutrina que Kardec produziu, a doutrina dos Espíritos, ela não abraça a ideia do milagre. Se você quiser milagre, infelizmente, dificilmente vai encontrar. Porque isso vai para aqui por o seu grau de benefício. Se alguém sofreu uma determinada doença e ele está enganado dessa doença, e ele vem aqui para buscar a cura dessa doença, aqui ele vai encontrar o alívio, ele vai encontrar o conforto, ele vai encontrar o amor, ele vai encontrar carinho. Mas a solução dessa dor será resolvida através de tudo isso. E não a cura através do milagre conforme ele pretende. Então, seria melhor ele buscar em outras crenças. Talvez aí seja agraciado. Aqui dificilmente, porque aqui nós aprendemos das nossas alegrias, das nossas tristezas, porque nossas alegrias diminuiremos outras nelas, porque nossas tristezas e o que precisamos para fugir. Assim, da mesma forma, então o Espiritismo explica isso como aqui a física, a astronomia, a geologia, revelam as leis do mundo material. O Espiritismo veio nos trazer, veio revelar no meio desconhecidas. Aquelas leis que estão acima do mundo material. Então, que rege as nossas relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Então, o Espiritismo ele vem nos trazer conforto, alegria. Meu pai morreu. Meu pai desencarnou. Por religião, meu pai morre. Mas nós desencarnamos. É triste a gente não poder mais ter um pai que foi do lado? Claro que é. É claro que é. Só que aqui nós vamos encontrar o conforto de saber que daqui a pouco, seja um segundo, seja 10 anos, 20 anos, 50, 200 anos, nós vamos encontrá-lo novamente. Porque a nossa sintonia vai estar presente. Então, ela é confortadora, o Espiritismo é confortador. Por isso ele faz essa relação do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Tá? Olha, você não vai chorar, mas nós estamos aqui para te auxiliar, nós estamos aqui para te ajudar. É difícil para aqui, nós vamos ajudar a cabeça. Mais ou menos assim. Dando assim uma explicação de uma ordem dos fenômenos até agora incompreendidos. Então, quando a gente começa a estudar um pouquinho do Espiritismo, a gente começa aí nos livros básicos do Espiritismo, nós vamos lá no Evangelho e vamos estudar o Evangelho, vamos ver que tudo que está escrito ali, nada é estranho para a gente, que de alguma forma ou de outra nós já ouvimos aqui, seja da boca do pastor, seja da boca do padre, seja até da boca de um monge tibetano, mas nós já ouvimos alguma coisa na Bíblia, do Evangelho, né? Então o Evangelho ele é matéria básica para nós estudarmos. E ali quase sempre a gente tem as instruções dos Espíritos que nos ensinam a pensar diferente pelo menos. Tá? O Espiritismo é que destrói outra categoria de falsos cristos e falsos profetas, que são bem mais perigosos. Não estão entre os homens, mas entre os desencarnados, que são aqueles que a gente não vê, mas eles estão do nosso lado. Quantos espíritos tem do nosso lado?
por exercer o evangelismo. Eu não consigo largar do vício do álcool, do hábito do álcool. Eu não consigo largar do hábito do vício do cigarro. E aí vai piorando, porque tem aqueles que já começam a entrar em drogas muito piores. Outros eram certos, outros eram na maledicência. Isso são coisas que nós precisamos nos policiar para fazer. Eu sou tabagista. De tempo em tempo eu crio um pouco de vergonha e fugi, mas eu não ficaria de volta. E adivinha se eu não tenho um monte de obsessores aqui lá, vai ser bom lá para a escuma, porque ele não tem mais como usufruir daquele bem, mas ele precisa que alguém faça para ele e precisa fazer a vontade. Ele também está em um grau baixo, ele está embaixo. E quando eu abro a minha guarda e eles entram, pronto, junta a fome com a vontade de comer. Mais uma vez, o horário exigido. Eles estão entre os desencarnados, que são os espíritos enganadores, os hipócritas, os orgulhosos, e tem aqueles que são pseudos sábios. Esses são mais perigosos ainda, porque ele acha que sabe tudo e ele te influencia em cima do que ele sabe, tirando você do caminho da retidão, tirando você do bom caminho. E se nós dermos ouvidos, bom, nós somos juntos com ele. Né? Então, esse tipo de profetas, esse tipo de espíritos fascinadores, esses que se dizem sábios, tem que ver o que é que ele traz de conteúdo, na verdade. Qual é o conteúdo dele para saber se é um bom fruto ou um mau fruto? Cabe a nós para discernir isso. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam a sua ação de maneira mais ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, pela auditiva, pela incorporação, e se apresentavam até mesmo como Cristo, Maria, alguns profetas antigos, Espírito Santo e quase até mesmo como Deus. Quantos espíritos fascinadores, pseudos sábios, enganadores, brincalhões, vingativos, eles começam a sugestionar um monte de coisa e você acaba, nossa, ele é um espírito de luz, porque ele fala em Jesus, mas de repente ele falando em Jesus, mas ele está tirando você do caminho, para o caminho escuso. Então é isso que eles, outra vez, olhem e vigiem. Bom, o que é profeta? O que é esse ser? O que é ser profeta? Então vamos lá buscar, está lá. Profeta é todo aquele que é enviado por Deus, teve uma missão de instruir os homens e revelar-lhes as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Essa é a função do profeta. Bom, e é no sentido de predizer em um futuro que os falsos profetas tenham aparecido e enganado muita gente de boa fé. Porque ele começa a falar palavras maravilhosas, até palavras da Bíblia, palavras religiosas, mas na verdade, abusando da sua boa fé, tirando você do caminho. Então é preciso, portanto, estarmos sempre em guarda contra essas pessoas que dizem enviados de Deus, ou que enviam, para a surpresa de muitos, ser até o próprio Cristo. Eu vou citar o nome, não sei se lembra. Tem aí o ex-Cristo que diz que ele é o Cristo. Então fica aí, vamos ver os frutos que ele produz. Vamos ver que ele é um Espírito de Deus. Porque não basta eu dizer eu sou, tem que provar que sou. Então aí vem uma série de perguntas. Como distinguir uma pessoa séria e bem intencionada contra quem deseja enganar? Como nós devemos fazer isso? E Jesus já vem respondendo isso bem claro lá atrás. Conhece-se a árvore, o ser humano, tá? Pelo seu fruto.
Existem falsos profetas em todas as religiões, inclusive na espírita. Tem muitos espíritos fascinadores, brincalhões, negativos, atrasados, tá? Enganadores, e vem fazendo um monte de coisa bonita, mas na verdade ele está fazendo uma falsa profecia. Infelizmente, há quem deixe levar pelos interesses econômicos, pela vida, pela vaidade pessoal. Muitas pessoas não buscam a figura, não buscam até espíritos que precisam continuar sua evolução. Tá? Um prométodo que toma lá na cá, ou então da lei de Jefferson, de levar vantagem, então ele começa a desvirtuar. Então vem esses através do sortilégio, das previsões, essas mães de santo que aparecem na televisão, vendendo leitura nas capas e coisas mais. Acho que tem que ver se é um bom fruto, se essa árvore está realmente produzindo um bom fruto. Entre eles estão os que predizem acontecimentos futuros, tais como realizações de casamento. Muitas pessoas não vão atrás de certas pessoas para buscar o amor da vida dela, e o que eu parecendo fala que 3 dias atrás. Só dá o interesse de um café, ele vai mandar lá e traz o marido. Pelo amor, a pessoa não precisa ser chamada ela por si só. A atenção econômica, quantas pessoas não vai, me dá aí um trabalho aí para abrir meus caminhos, porque eu estou ganhando muito pouco. Não vai. E aquela chegando que tem doente, que vai atrás, tem gente aí fazendo mais milagres do que Jesus Cristo quando passou aqui na terra. Tem gente que tem mais coisa do que Jesus, porque Jesus passou aqui no povo todo. Mas aqueles que mereciam o seu milagre. Aqueles que não mereciam. Fim de sofrimentos. Quantas pessoas não buscam líderes espirituais, pastores, padres, líderes espíritas para encerrar o sofrimento dele, quando na verdade ele tem que saber por que ele está sofrendo e tentar aceitar aquela situação, buscar conviver com aquela situação. Meus valores, são tantos os itens que não dá para enumerar. E na medida em que tais promessas ou profecias não acontecem, vai aumentando o quê? Esse pastor não é verdade, ele não conseguiu consertar meu problema. E aquele pai de tanto lá é uma trava. O padre, aquele padre, ele só quer beber o vinhozinho dele. Então, ele não consegue encontrar o que prometeram para ele. Ele não sabe. A fé através da fé. Jesus nos ensina que é através da fé que nós removemos montanhas. E a gente quer remover montanha de terra, a montanha de erros, a montanha de coisas erradas que nós cometemos. São coisas que nós precisamos consertar em nós. São essas montanhas de Cristo. Não há montanha de terra que nós que vai ser aqui na Serra do Mar. Ainda os falsos profetas que atuam fora do campo religioso. Porque quando você fala profeta, a gente liga o profeta a uma religião. Não é isso? O catolicismo, os nossos irmãos evangélicos, eles têm os profetas deles, as pessoas iluminadas, que não deixam de ser mais do que um médico. Essa é a verdade. Mas são profetas, de repente eles podem vir trazer bons frutos. Eles estão realmente enviados por Deus para nos trazer orientação. Seja o nosso irmão evangélico, seja o nosso irmão católico, seja o nosso irmão budista, seja o espírita, seja o maometismo, seja o judaísmo, né? Porque são espíritos que trabalham nesse auxílio. Então são aqueles, os falsos profetas, e que estão fora da religião, normalmente são aqueles que aliciam jovens, adolescentes, pessoas que estão atormentadas porque perderam emprego, que estão mais endividadas,
Eles começam a aliciar essas pessoas, e essas pessoas, como não estão em vigília, estão com a guarda dela, aí eles penetram e começam a induzir essas pessoas a determinadas coisas. Em dizer que a felicidade está no uso das drogas, em prometendo viagens no mundo do fantástico. A realidade é que ninguém. Não é assim tão fácil. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses outros profetas. E são espíritos também, porém encarnados. E tem aqueles espíritos desencarnados que eles usam dessa área divina para envolver a pessoa que não está em guarda, para aliciá-los também, para a finalidade que eles pretendem. Há falsos profetas que se apresentam como salvadores da pátria. Tantas pessoas que surgem no nosso caminho, dizendo, olha, se vocês acreditarem, eu vou ser chefe desse setor, eu vou dar o bem para todo mundo, vou salvar todo mundo vai estar ganhando. Nossa, vamos fazer com que ele seja nosso chefe. Eles colocando a nossa vários inimigos naquele lugar. Nos governos. Agora, no final do ano, nós vamos ter um monte de falsos profetas. Né? Um monte de... Já estão aí os fascinadores. Já estão. Então, os falsos profetas, salvadores da pátria, diz um benfeitor espiritual. Os falsos profetas não se encontram só entre os encarnados. Há, em muito maior número, entre os espíritos desencarnados. Os orgulhosos, dando amor e caridade, extremismo, união, atrasam as obras de emancipação da humanidade. Se a gente abrir o guarda para esse tipo de espíritos, para esse tipo de profeta, nós vamos deixar que o perigo nos dirija, e aí ele vai dizer, o Ismael vai dirigir para o caminho que ele pretende. Outro vem dirige olhando para outro caminho. E de repente tira todo mundo da sintonia. E de repente eu faço ser inimigo do Leandro, e do Leandro eu faço ser inimigo da Ivone, que a Ivone passa ser inimigo da Ivone. E aí fica os filhos do outro. Aí vem a pergunta. Como identificar esses espíritos baixos e falsos? Como? Aí nós temos uma resposta mais uma vez nos evangelhos. Os ensinamentos que Jesus nos deixou lá atrás. Um dos exemplos clássicos é: não há árvore boa que dê maus frutos, nem há árvore má que dê bons. Cada árvore conhece-se pelo seu fruto. Não colhe figo de cargos e nem uva das silvas. Isso está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 43 e 44. Então, nós conhecemos a árvore, nós conhecemos a pessoa pela atitude, pelo carinho, pela forma que ele nos trata. Apresentar esse valor. Acalientai os falsos profetas que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura podem colher figo das silvas? Toda árvore boa dá bons frutos e toda árvore má dá maus frutos. Está lá em Lucas capítulo 7, versículo 15 e 17. O Jesus, ele sempre nos alertou. Jesus nunca esteve tão presente na nossa vida como ele está nesse momento e sempre estará. Na verdade, Jesus nunca mais vai voltar para nenhum planeta. Nós aqui conseguimos enxergar a sua presença através dos seus atos, através dos seus atitudes, através dos seus ensinamentos, através dos seus evangelhos. Jesus não escreveu uma frase na areia. Mas os seus evangelizadores, os seus apóstolos, os 4 apóstolos que depois somaram mais o lado, escolhido Paulo e Tarso, escreveram toda a moral nos evangelhos de Cristo.
Tomai cuidado para que ninguém vos descaminhe, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou esse. E hão de enganar muita gente. Mateus capítulo 24, versículo 4. Quantas pessoas não nos aliviam por interesses econômicos, por interesses escusos, por outros interesses que muitas vezes nós não conseguimos nem entender, tá? Em nome de Jesus, eu sou o Espírito Santo falando, eu sou enviado de Deus, e de repente você começa a olhar a frutinha que está saindo dessa árvore, peraí, bananeira ou não está laranja? Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas apareceram no João, primeira carta, capítulo 4, versículo 20. Então, Jesus nos trouxe esse alerta, nos trouxe do porquê nós devemos buscar da melhor forma. A atitude do verdadeiro cristão e, portanto, de todos os espíritas diante da falsidade é pôr a luz sobre o velador. Jamais embaixo da cama. Porque a verdade, a luz da razão prevalece, onde tem que disseminar o erro e a dúvida. Então, na medida em que nós começamos a buscar a verdade de Cristo falou, né? Conheça a verdade, é a verdade que liberta, a verdade que se libertará. E a verdade é isso, que a luz não deve estar embaixo, mas estar em cima para que todos enxerguem. Nós temos essa obrigação de buscar essa luz. Pôr a luz sobre o velador para que a verdade, sob a luz da razão, prevaleça onde tem no disseminado. E aí Kardec, ele afirma que em categoria, e é melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Porque a verdade, não dizer a verdade de Deus. A mentira tem como a gente fugir da verdade, mas a mentira pode nos causar engano, pode nos causar uma certa armadilha e nos tirar do caminho. Assim, temos que analisar muito, estudar para termos condições de aceitar que somos seres humanos, família, habitando um planeta para evoluirmos moralmente e que, por sermos médicos, estamos sujeitos a influenciações dos espíritos menos esclarecidos. Mas eu não sou médico. Eu nunca recebi um preto velho na minha vida. Eu nunca vi um espírito. Eu nunca ouvi um espírito. Eu nunca consegui escrever uma relaçãozinha de mercado através da psicologia. Então, eu não sou médico. Todos nós temos cada um do seu grau de evolução. Então, a verdade dos espíritos, que vocês não têm todos nós somos médicos. Intuído de nos afastar. Então, esses meios esclarecidos, esses espíritos que vêm na sua influenciação, eles vêm com o intuído de nos afastar das nossas atividades e, consequentemente, do nosso tempo. Elevação do nosso abolimento. Pode ser para nos atrapalhar, nos tirar. O fato dos milímetros que acontecem, muitos nesses casos, levando médios a ficarem pulando de casa em casa, tornando-se incompreendíveis e tal. Então eu venho aqui na casa Caminho da Verdade e falei assim, boa noite, ele das contas aí. Falei, mentira. Aí eu vou lá na pacote, e aí, Helena, tudo bem? E ele vira as costas e sai, e aí eu fico tão indignado, eu choro toda a noite. E vocês falam, só por causa de uma atitude dele. Mas eu nem sei por que ele me disse isso. Será que ele não estava buscando alguma coisa que o Dr. Celso está pedindo lá dentro e ele não conseguiu ouvir o meu boa noite?
a gente vai logo para judeu. Vai logo, maldito. A gente vai logo deixando o menino que ele coloca por Deus. Daí nós saímos do caminho. E esse é o pula-pula de casa em casa. Aí a gente acha que o Deus de lá é diferente do Deus daqui. O Deus de lá é melhor e é mais forte. Não é Deus. O Deus de lá é mais forte que o Deus que trabalha aqui. Sinceramente, não é? Não deve ser. O fato dos filhinhos acontece em muitas casas quando o médico começa a falar de caminhar. E por isso os estudos das obras básicas é imprescindíveis. Por isso nós precisamos estar lendo sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, como nos é orientado uma vez por semana, fazer o Evangelho lá, abrir aquele canal de comunicação com a espiritualidade iluminada, para que possamos aprender e passar para os nossos irmãos encarnados e desencarnados uma coisinha que possamos entender os ensinamentos que o Mestre deixou. Também nós temos as outras obras, o livro dos Espíritos, que nos traz tantas respostas, tantas perguntas que nós buscamos e não temos conhecimento, não temos condições, e aí você vai lá e começa a ler, puxa vida, olha, está tão claro como a água cristalina. Aí a gente vai buscar na Gênese também, né, a formação do espírito, do homem encarnado, da colonização dos espíritos no planeta Terra. Né? Nós vamos passar ali pelo senso do mundo de Sofia, no sétimo que descansou, não sei por que é, de lá diz que ele descansou. Né? Daí nós vamos passar por Noé, e Deus se virar, não, matar todo mundo afogado, só salvou a família do Noé e um casal de bichinhos de cada espécie, e aí, né? Então nós vamos tudo que nós já ouvimos, nós vamos ler a Gênesis e nós começamos a olhar por outro prisma, tudo aquilo que está em forma de alegoria, nós vamos ter outra forma de entender. Então, por isso ela é uma obra básica. E também nós vamos ter o céu e o inferno, né? A multiplicidade de vidas e tem aquela corrente que entende da unicidade. Né? O Espírito ele vem uma vez só, nós acreditamos que nós já viemos muitas vezes e vamos retornar muitas outras vezes de acordo com a nossa evolução. E então vai aí as obras básicas do Espiritismo, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o céu e a terra, o céu e a terra, o Gênesis, então jamais, quem não entende nas condições humanas do espiritual, jamais conseguirá servir a seara do Pai através da mediunidade sensível. Então, é isso que a gente tem que instruir. E aí nós temos o mandamento do Espiritismo espírita, estudar e evoluir. Não dá para a gente simplesmente vir todo dia assistir a palestra e ir embora para casa. Ajuda? Ajuda. Estamos sendo tratados pela espiritualidade que aqui veio trabalhar e nos auxiliar? Sim. Mas você pode, em vez de subir um degrau, subir 3 ou 4 degraus a mais, buscando conhecer. E aí sim, você chega lá na seara do Pai e bate na porta e ele fala, entra. Você vai entrar, não é no céu. Porque no céu nós já estamos. Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida que não está no céu? Eu vou fazer sobre você, eu vou falar. Se você olhar para cima, o que você vê? E se você olhar para frente, ainda que tenha uma parede aqui tirando a minha visão, o que tem? Se você olhar para trás. E se você olhar para baixo, tirando toda essa terra que está sobre o nosso pé, o que tem lá embaixo? Então a gente está no céu. A gente precisa ver que isso é o que nós precisamos estar. Qual é o céu que nós merecemos? Qual é o céu que nós queremos estar? Isso depende de nós. Senão, se Deus falar, você vai no céu melhor, você vai puxar fora. Puxa, como Deus é parcial. Por que ele não fez o contrário? Não mandou ele lá puxar fora e eu o céu dos bifalsos. Então, não. Você tem que merecer, você tem que fazer por merecer.
da ser realmente o espírito de elevação. Aí, depois que nós estudamos essas obras básicas, depois que nós passamos por isso, aí nós temos aqui umas perguntinhas que são reflexivas. E eu vou falar para acabar, senão nós não terminamos somente. Por que não devemos acreditar em todos os espíritos? A resposta: porque não somos todos iguais. Cada um de nós somos diferentes. Porque não possuímos os mesmos interesses. Cada um tem o seu interesse. Porque não temos os mesmos compromissos. Cada um tem o seu compromisso. Pois acreditar é preciso saber. E para saber, devemos entender. O que demanda tempo e dedicação. Ninguém entra na faculdade de Direito por uma porta e sai com diploma como advogado de governo. Demanda tempo. Demanda dedicação. Demanda estudo. Então ninguém vai chegar lá na seara do Senhor como um eleito sem passar por tudo isso. Se não, o que nós fizermos por merecer? Segundo, como distinguir os falsos cristos e os falsos profetas? Estudando o verdadeiro Cristo e encontrarmos na moral do Evangelho. Então nós vamos seguir a Cristo, nós vamos estudar o seu Evangelho e depois vamos fazer o que ele falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. De que forma? Ele veio citando, botando em prática tudo quanto ele aqui nos deixou legado. Todo o seu legado tem que ser colocado em prática. Cada um no seu grau de evolução. Cada um no seu jeito. Como o Espiritismo nos ajuda neste momento? Por milagre? O Espiritismo não tem milagre. Então vamos ver como. O Espiritismo nos ajuda nos ensinos que propaga. Possui um livro especial para essa questão, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro contém toda a moral. Então, quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, e quando nós vamos ler, e nós vamos começar a ver as palavras do Senhor aqui, contida naquelas páginas, e depois nós começamos a interpretar de uma forma racional, que o Espiritismo fala de fé, raciocinada e não se cego, tá? Então nós chamamos como agir diante dos falsos cristos e dos falsos profetas. Esses são cheios de, né? A gente não pode falar dos nossos irmãos evangélicos, nossos irmãos católicos, muitas vezes, ele age em cima de uma manifestação do espírito dessa natureza, com severidade. Nossos irmãos na banda costumam amarrar e jogar na cachoeira, jogar no mar, jogar na encruzilhada, e bota fogo em cima da pólvora. Não, não é assim. Para nós, espíritas, é bom ensiná-los a verdade sobre si mesmo, persuadi-los dos erros que insistem em se manter, e combater em nós a hipocrisia reinante e a adoração dos nossos corações. Devemos nos instruir e entendermos que a instrução é para todos nós. Então, na medida que nós começamos a buscar conhecimento, estudar, nos instruir, nós vamos começar a editar um monte de coisas para as melhores coisas. Não devemos agir com severidade em cima do nosso irmão, seja ele qual for, mas sim tentar ajudá-lo, tentar persuadi-lo a largar aquelas coisas que nós entendemos que é errado, e nada ajuda ele para que ele abrace outras causas, para que ele abrace uma coisa melhor. Então, isto é que quer dizer, não acreditei em todos os espíritos, senão a gente vai embarcar em patamar, certo? É o que eu tinha a dizer. Se eu não conseguir alcançar o objetivo do esclarecimento da expressão, e se vocês tiverem alguma dúvida e eu não souber responder, eu peço que eu anoto no papel, vou estudar e depois eu guardo a resposta. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou um comentário, fiquem à vontade.
que não entenderam, não conseguiram entender, e não conseguiram entender como vão continuar sem entender. Tá bom? Mas é claro que esse tema sempre voltará ao assunto muitas vezes, porque, como eu disse, Jesus nunca esteve presente na nossa vida como ele está agora e como ele sempre está. Porque Jesus nunca foi. Jesus sempre esteve. Nós aqui temos olhos de Deus, vamos usar o sábio. Onde? E tem alguém que precisa fazer. Os dois também não, porque eu ia colocar no. Ninguém vai. Você faz? Por favor, João. Deixar o professor, levar uma vez mais a nossa manhã, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a nossa família, a equipe espiritual dessa casa, desde que preparou este ambiente para nos receber, para nos acolher, para nos dar o carinho, o aconchego e a sustentação que aqui viemos. Então, vamos pensar que aqui, do nosso lado, está esse amigo querido, que também foi colocado pelo nosso irmão de mar, nosso irmão da guarda, nosso irmão, aquele irmão especial que nos aconselha, que nos acompanha, que nos orienta, que nos inspira, que nos instrui. E vamos nos deixar assim, aconchegados em seu ombro, com a nossa cabeça encostada em seu peito, vamos receber desse coração generoso, esse feixe de luz colorido, de luz vermelha, amarela, azul, violeta, verde, cada uma delas com a sua função, que esse feixe de luz vá passando pelo nosso corpo físico, vai retirando toda a dor, toda a angústia, vai retirando dos nossos espíritos todas as chagas, dos nossos corações as mágoas, as tristezas, as angústias, e assim, meus irmãos, com a nossa energia interna renovada, possamos nos sentir verdadeiramente irmãos um dos outros. E agora vamos imaginar a nossa casa, o nosso lar, e vamos lá depositar essa luz como se ela estivesse assim, contida em um cálice. Então vamos colocar esse cálice sobre a mesa e vamos pedir aos amigos espirituais que faça com que essa luz ilumine cada um dos pontos, levando a mesma paz, a mesma alegria e a mesma sensação de bem-estar a todos os nossos familiares que lá ficaram, aqueles que não puderam vir. E que essa luz possa também abençoar e iluminar o caminho de todos os irmãos que adentrarem em nós. E que assim possamos nos sentir irmãos de mãos dadas com este mentor querido, recebendo toda essa luz, essa paz, essa felicidade. Vamos dizer o nosso muito obrigado. E agora, agasalhados nesse manto grande e azul, que cobre uma multidão de pecados, que eleva todos os corações e que faz transbordar esse jarro de amor, um amor cristalino, um amor que purifica, um amor que eleva, um amor que aquece, um amor que nos faz melhor a cada dia. Vamos beijar as mãos dessa mãe generosa, dizendo nosso muito obrigado, assim, com o nosso coração dentro da gente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.